para ser assim, né? Mas, ok? Eu não sei, não conheço a sua história, a sua vida e o porquê, e eu também não estou aqui para dizer, né, o porquê que você está passando por algo adverso, porquê que você está passando por essa tribulação, mas eu quero trazer aqui nessa noite, segundo a palavra de Deus, que mesmo em meio à tribulação, nós somos abençoados e podemos ser muito abençoados. E que a tribulação, ela não vem para o nosso mal, mas no final ela vai só gerar crescimento e avanço se a minha resposta for de fé. Então veja, tribulação vem para todos, sim ou não? O dia mau vem para todos, sim ou não? Para quem é de Deus e quem não é de Deus. Mas há uma diferença para os que são de Deus. Os que são de Deus, eles não passam pela tribulação sozinhos. Eles têm o Senhor ali guardando, livrando, eles têm o Senhor fortalecendo, eles têm o Senhor dando luz, dando clareza, dando discernimento, dando forças. Veja, já o incrédulo, o ímpio, aquele que não quer nada com Deus, não crê em Deus, ele está passando pela tribulação sozinho. A quem ele recorre? A força do braço dele. Ele recorre a homens que também passam pelo que ele passa. Ou seja, homens não podem nos livrar da tribulação, porque nós estamos falando de algo que é ocasionado pelo inimigo, que é causado pelo inimigo. A causa da maior parte da tribulação que nós enfrentamos é o diabo se levantando, é o diabo agindo. E aí, mediante esse ataque do diabo, a minha resposta que vai ser dada vai fazer toda a diferença. Eu vou responder em fé ou eu vou responder murmurando, achando ruim, falando, coitadinho de mim, olha só, sniff, ó céus, ó terra, e eu vou começar a me lamentar e vou começar ali, sabe, dar respostas de incredulidade. Veja, isso vai fazer com que eu venha sucumbir no meio da tribulação. Mas se eu responder segundo a palavra, com fé, crendo que apesar da tribulação, o Senhor está comigo e Ele é por mim, veja, aquilo ali vai ser vencido e no final eu vou desfrutar de grande vitória. E eu não estou falando no final depois de muito tempo, mas depois de um tempo breve, porque toda tribulação que nós vamos enfrentar, ela precisa ser curta. Segundo a palavra de Deus, o tempo de tribulação não é para ser um tempo longo. O tempo longo é quando a própria pessoa, ela responde errado. E você vai ver isso no povo de Israel. Quando passou pela tribulação, quanto tempo que eles ficaram no deserto? 40 anos. Mas era para ser 40 anos? Só que um povo teimoso, reticente, um povo que não ouvia Deus, que não cria em Deus. Um povo ali custoso. E por conta disso, eles passaram por todo esse tempo de luta, dando voltas no deserto, mas era para ser um tempo breve. 40 fala de um tempo de tribulação longo. Que Jesus passou no deserto, 40 dias, é um tempo longo. Aquilo lá não é para mim, para você. Nós vamos ver na palavra isso. O tempo de luta tem que ser curto, tem que ser breve. Mas mesmo nesse período que nós estamos passando por luta, o Senhor está conosco. E nós podemos ser abençoados. Pastor, é difícil. Eu sei que é difícil. Não é fácil passar por lutas, por tribulação. Por isso que nós precisamos ter fé. Fé. Fé que vai dar certo. Fé que nós vamos vencer. Fé que é só um vento forte, mas vai passar. É só um mar agitado, mas ele vai acalmar. Como diz a palavra, o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Vai passar. Sabe, eu não sei o que você tem passado, o que você tem enfrentado, mas eu estou aqui para dizer para você, o Senhor é por você. Ele não é contra você. O que você está passando de dificuldade, de doença, enfermidade, crise conjugal, crise financeira, não é a vontade de Deus para a sua vida.
Não é o que Deus tem para você. Deus tem para você cura. Deus tem para você um casamento saudável. Deus tem para você uma vida financeira estável. Uma vida financeira que você prospera a cada dia. É isso que Deus tem para nós. Mas veja, o diabo está no circuito. O inimigo, o acusador, ele se levanta. E nós precisamos estar apoiados em Cristo, olhando para Cristo, para que nesse dia nós não venhamos sucumbir. Olha o que diz a palavra, Daniel, capítulo 10, verso 11 a 13. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse, Daniel, homem muito amado, guarde isso, homem muito amado. É assim que o Senhor te vê. O Senhor te ama, você é muito amado. Nunca se esqueça disso. No dia da luta, saber que somos amados faz toda a diferença. Se você não tiver essa certeza, você vai achar que você está sozinho, porque Deus não te ama, e se Ele não te ama, então Ele não vai fazer alguma coisa por você. Mas se você sabe que é amado, você sabe, Ele está agindo, Ele está trabalhando. Eu não estou sozinho não, meu Pai me ama, Ele é comigo. Mas o texto segue. Ele me diz, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Verso 12, então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Desde que dia, irmãos? Desde que dia? Vocês estão lendo comigo ali? Não, desde que dia? Desde o primeiro. Desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante teu Deus. O que aconteceu? Desde o momento que ele suplicou, que ele orou, as orações dele já tinham sido ouvidas. A oração dele já tinha sido ouvida. Foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. É uma potestade, é um principado. Principados e potestades, esse é um principado. Ele tem a jurisdição daquele, e ele estava ali para resistir, para impedir esse anjo de chegar com a bênção de Daniel. Por quanto tempo ele resistiu? 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Sabe, queridos, esse texto é fascinante, porque nós vamos ver Daniel orando, a sua oração sendo ouvida desde o primeiro momento, mas a resposta só de fato se concretizou depois de 21 dias. Depois de 21 dias. Sabe, uma das mentiras do diabo é levar as pessoas a acreditar que é muito difícil ser abençoado. E acredite em mim, a maioria das igrejas ensinam isso. Você não sabe, eu estou te falando. É difícil ser abençoado. É difícil ter as orações respondidas. Por que é difícil? Por que eles pregam que é difícil? Porque eles acham que tem tudo a ver conosco, comigo e com você. Aí é difícil mesmo. Eu não consigo dar a resposta que eu preciso dar, segundo a exigência de Deus. Logo, eu não posso ser abençoado. Então eu estou aqui para falar diferente. Não é difícil, é impossível. Na ótica que eles pregam e que eles ensinam, é impossível. Eu não posso ser abençoado por mim mesmo.
Eu não tenho condições, eu não posso corresponder às exigências de Deus por mim. Na força do meu braço, na minha dedicação, no meu empenho, a minha performance não é o bastante. Quantos estão me entendendo? Por isso, não dá. Você vai orar, vai orar, vai orar e nada vai acontecer, porque você está apoiado em você. No quanto você faz para Deus, no quanto você ora, no quanto você jejua, no quanto você lê a Bíblia. Aí você fala: Senhor, aqui está o teu servo. Cadê a minha bênção? Exigindo, porque você fez. Aí o céu se cala, o céu se fecha. Por quê? Porque Deus não dá nada para mim, para você, por aquilo que nós fazemos, mas só por aquilo que Cristo já fez. Ou é pela fé, ou não tem outra forma. Não existe outra forma, nós precisamos entender isso. Então, nesse modelo de que eu vou receber por causa da minha dedicação, é impossível, não é difícil. Mas na nova aliança, escute isso, tornou-se muito fácil para Deus nos abençoar. Por quê, pastor? Por causa do sangue do Cordeiro. Agora não é pelo que eu faço, agora é pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário. É o sangue que foi vertido. Por causa desse sangue que foi derramado lá na cruz do Calvário, que me lavou e que me redimiu, agora eu sou aceito por Deus. Agora o Pai olha para mim e Ele vê o sangue de Cristo aspergido em mim, e agora não há condenação mais sobre a minha vida, contra a minha vida, porque agora eu fui justificado. Agora o céu ouve a minha oração, agora eu posso orar e o céu ouve, Deus ouve. Agora eu posso estar certo que a bênção virá. Por quê? Porque eu estou apoiado no sangue de Jesus, na nova e eterna aliança. Não é mais na velha aliança. A velha aliança passou, caducou, como o apóstolo Paulo diz. Agora eu preciso estar apoiado nessa nova aliança. Houve a transição, eu também transicionei. Eu não fiquei lá. Deus saiu do Monte Sinai. Deus agora está no Monte Sião. Mudou. Você tem que entender essas analogias da palavra, senão você continua sendo um crente superficial, raso e legalista, e achando que você merece as bênçãos de Deus, quando na verdade você não merece, por mais dedicado que você seja. Então o que o diabo faz? Ele quer que você pense que é muito difícil para Deus te abençoar. Ele quer que você continue apoiado em você. Ele quer que você pense que, porque você não pode vencer o pecado na sua força, logo você não pode receber de Deus. Mas preste atenção, isso é tudo mentira. O pecado não precisa ser vencido, ele já foi vencido. Por que o pecado foi vencido? Porque você morreu para ele. Por isso ele não tem mais poder sobre você. Não é assim que Paulo diz? Quando ele é questionado, quando ele afirma que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Fala, mas aí agora nós vamos pecar para ter mais graça? Quanto mais pecado, mais graça. Eu falo, não nada disso, vocês entenderam errado. Vocês não vão pecar mais para ter graça, porque vocês estão mortos para o pecado. Vocês morreram para o pecado. E aí qual que é a cabeça do crente? Ele pensa assim, não, pastor, eu ainda peco. Claro que você peca, que você está nessa carne. Todos nós ainda erramos, falhamos, porque nós estamos numa carne corruptível, corrupta. Mas apesar de estar nessa carne, não é mais a sua natureza. Essa carne vai ser transformada, esse corpo vai ser glorificado no futuro. Mas quando você erra, o que acontece? Você se arrepende e você se lembra, eu sou perdoado, eu fui lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E aí você ergue a cabeça e segue em frente. Mas você não vive no pecado, porque ele não tem mais poder, ele não tem mais efeito. Alguma coisa tem efeito sobre o morto?
Chuta cachorro morto. Tem efeito o chute? Pode fazer o que quiser. O cachorro continua morto. Está morto. É isso que acontece. Você está morto. O pecado não tem mais, ele não tem como mais dominar você. Ele não pode. Você morreu para ele. Agora você está sintonizado com as coisas de Deus, com o Espírito de Deus. O Espírito habita em você, os frutos do Espírito estão ali. E eles precisam se manifestar: domínio próprio, temperança, mansidão, e por aí vai. Isso são frutos do Espírito. Quando estão me acompanhando, diga amém. Oh, irmãos, preste atenção, por causa de Cristo, que já venceu lá na cruz o diabo, já venceu a morte, já venceu o pecado. Agora você e eu estamos qualificados para entrarmos na posse da herança. Você ouviu? Você está qualificado para entrar na posse da herança. Você agora, por causa de Jesus, está qualificado para reinar em vida. Mas como isso vai acontecer? Crendo de fato nessa verdade. Mas enquanto você ficar aceitando as mentiras do diabo, que você ainda tem que vencer, que você ainda precisa melhorar, que você ainda isso e aquilo, veja, você tirou Cristo da equação e colocou você. Saia da equação. É Cristo que tem que estar na equação. Pare de olhar para você e olhe para Jesus. Quanto mais eu olho para mim, mais incredulidade vai ser gerada. Quanto mais eu olho para Cristo, mais fé eu vou ter. E isso vai gerar transformação, vai gerar cura, vai gerar libertação, vai gerar metanoia, mudança de mente. Vai me levar ao comportamento correto, porque agora eu estou crendo correto. Mas enquanto eu creio errado, não, eu preciso melhorar, eu preciso isso, eu preciso aquilo, aí o que acontece? Você falha, aí você fala: ai, não tem jeito, eu sou um miserável mesmo, eu sou isso, eu sou aquilo. Preste atenção, esse é o discurso do pecador, e não do santo que foi justificado. Você já foi justificado, seu discurso não é mais: eu sou um miserável pecador, agora eu sou um filho santo, justo. Veja, irmãos, pode parecer simples, básico, mas acredite, ainda muitos irmãos têm dificuldade para crer nisso. E quando eu falo muitos, eu não estou falando fora, eu estou falando ainda dentro do nosso meio. Tem irmãos que ainda olham e falam: não pode, esse negócio aí, isso aí é perigoso, isso aí vai levar ao pecado, isso aí vai levar a uma vida desleixada, uma vida cristã. Não vai, querido. O que vai levar a vida desleixada é essa crença errada. É você não se apropriar do que Cristo fez na cruz. Ele te deu a vitória e você está buscando vitória. Senhor, me dá vitória. Eu fico olhando, eu sempre brinco com isso. O irmão fica pedindo vitória e Jesus fica olhando assim: o que eu fiz lá na cruz, ô abençoado? Senhor, me abençoa. O que eu fiz lá na cruz? Veja, você está pedindo por algo que Deus já fez. Você está pedindo para ser abençoado, quando na verdade você já é abençoado. Você precisa entender que nós caminhamos, a nossa caminhada cristã é a partir da vitória, não é buscando a vitória. Eu não estou aqui, eu estou aqui na vitória, e a partir daqui que eu caminho. Eu sou mais do que vencedor por causa de Cristo Jesus, por meio de Cristo Jesus que me amou. Eu posso todas as coisas nele que me fortalece. Eu fico pensando, os irmãos leem esses textos, eles fazem o que com esses textos? Joga fora? Ou é só uma poesia? Ou é só uma frase de efeito? Ou um texto conhecido? Posso tudo naquele que me fortalece. Aí depois o irmão fica com essas conversas estranha. Fala: meu irmão, você acabou de falar que você pode tudo naquele que te fortalece. Que em Cristo você é mais que vencedor. Mas você fica pedindo vitória. Você já tem vitória. Você já é um vencedor em Cristo. Se apropria disso e ande como um vencedor. Sabendo que o Senhor é com você, sabendo que o Senhor é por você. Você pode dizer amém? Amém. Cristo é a sua qualificação, Ele é a nossa qualificação. Agora para e avalia comigo. Olha só,
medita nisso. Se um crente, no tempo da velha aliança, que dependia do sangue de animais para ser aceito, ele podia ter suas orações respondidas, muito mais nós, hoje, que estamos debaixo da nova aliança, que foi feito por meio do sangue do Filho de Deus, que foi vertido na cruz de uma vez para sempre. No Velho Testamento tinha que matar todos os dias. Tinha que fazer sacrifício todos os dias. Uma vez por ano, tinha que ir para Jerusalém para fazer a expiação pelos pecados, que é a festa de Yom Kippur. Então, o povo vivia concentrado nos pecados. Preciso ir lá matar o bicho, porque eu pequei. Tal. E eles ficavam sempre conscientes de pecado e nunca da justificação. Mas agora Jesus veio, Ele é o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo, Ele derramou o sangue dele de uma vez para sempre. Guarde isso, para sempre. Cristo não vai derramar mais o sangue dele. Ele não vai voltar de novo e vai morrer na cruz e vai falar, vou derramar de novo sangue porque vocês não acreditaram. Não, não. Para quem veio antes de Cristo tinha que crer no futuro. Para quem veio depois tem que crer no passado. Cristo, Ele era tanto para os velhos, quanto para nós os novos. O efeito era o mesmo, por isso exige fé. Fé, eu não vi Cristo, não andei com Cristo, não consegui, não pude ter essa experiência. Há mais de 2000 anos atrás Ele pisou nessa terra, eu simplesmente creio na palavra. Os antigos também não viram Cristo, mas sempre os profetas anunciavam o Cristo que viria, o Messias. Eles tinham que crer como nós temos que crer no passado, eles tinham que crer no futuro. Eles criam pelo que haveria de vir, nós cremos pelo que já veio, no que já veio. É a mesma equação. Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé eu não posso receber de Deus. Quantos estão me acompanhando? Diga amém. Você vive debaixo do sangue do Filho de Deus, meu irmão. Hoje você pode ser abençoado simplesmente porque você está debaixo do sangue. Hoje as suas orações são ouvidas, todas elas, porque você está debaixo do sangue. Mas isso não significa que a manifestação da resposta é sempre instantânea. E aí que é a questão. Você viu Daniel? Orou, desde o primeiro dia ele foi, mas quando a resposta veio? 21 dias depois. Da mesma forma, você ora hoje, com a certeza de que já foi ouvido, agora você confia e espera, vai acontecer. Vai secar esse câncer, essa diabetes vai sair, meu casamento vai ser restaurado, minha empresa que está quebrando vai prosperar. Eu que estou passando por luta, vou vencer. Por quê? Porque eu já orei. E eu vou continuar clamando ao Senhor, sabendo que Ele é o meu Deus. E tudo é possível ao que crê. Qual que é a palavra do Senhor para nós? Não temas, crê somente. Creia, não temas, querido. Fique tranquilo, a sua vitória está reservada. Ela é garantida. Mas pastor, eu orei e nada aconteceu ainda. Espere, vai acontecer. Isso é fé, é perseverar, é continuar clamando ao Senhor, sabendo que a sua bênção está já determinada. Então guarde no seu coração isso, a sua oração é ouvida desde o momento em que você fez, realizou. Mas a resposta nem sempre vai ser imediata. Você pode dizer amém? Pastor, por que nós somos então abençoados em meio à provação, em meio à tribulação? E agora que eu vou entrar, isso foi só a introdução, mas eu vou me esforçar para ser rápido agora no desfecho aqui. Primeiro, eu posso ser abençoado em meio à tribulação, à provação, porque irmãos, porque a provação aumenta o nosso valor para Deus. Olha, pastor, tem esse negócio, mudança de valor, eu já não sou valoroso para Deus, eu já não tenho muito, tem para Deus. Você é amado
por Deus, independente das provas ou não. Mas o seu valor só cresce à medida que você vai sendo provado. E quando você é aprovado, a sua utilidade aumenta. Você precisa entender isso. A sua utilidade aumenta. Você ganha uma musculatura mais densa, musculatura da sua fé. Você se torna alguém mais maduro, mais sábio, porque as lutas geram isso. Por isso que às vezes as pessoas falam assim, nós temos que ouvir os mais velhos, porque eles já passaram por coisas que você ainda não passou. Qual foi a resposta dele quando ele passou? Deixa eu ver se ele respondeu bem. Aí ele vai dizer assim, não faça como eu fiz. Eu não conhecia Jesus. Se eu tivesse conhecido Jesus, eu teria agido diferente. Vá para a palavra tem a resposta. Vá para a palavra de Deus. Não tem nada mais precioso do que você recorrer à palavra de Deus. Porque às vezes, tudo que os mais velhos têm é só uma experiência humana e natural. Mas falta Deus. Agora, diferente quando você vai e fala com um homem e uma mulher de Deus, que passaram e já viveram a tribulação, conhecendo a Deus e temendo a Deus. E se ele falar assim, eu respondi errado, mas o caminho é esse, pode ouvir. Eu fui cético, eu não tive fé, eu não confiei na palavra. Então veja, o que nós precisamos entender a respeito desse primeiro ponto? Que o meu valor é aumentado, que o meu valor, ele só cresce quando eu passo por tribulações e por provas. Olha o que a palavra de Deus diz, que nós devemos nos alegrar ao passarmos por várias tribulações. Que loucura, pastor. Pois é, loucura. Que a gente não consegue se alegrar nem com a dor de cabeça. Você imagina uma tribulação pesada, terrível. Um desemprego. Uma doença terrível, gravíssima. Quem consegue se alegrar? Mas é o que a palavra de Deus está dizendo. É fácil dar essa resposta? Não é. Mas se eu der essa resposta, vai haver crescimento. Vai ser bênção. Não adianta eu pegar e ficar murmurando, doença, que vida, não aguento mais tomar remédio, não aguento mais esse negócio de ficar indo no hospital, não aguento mais isso. Não adianta, querido. A murmuração só vai atrair mais problemas. Então o que a palavra está dizendo? Se alegre. Se alegre. E como eu posso me alegrar? Olhando para Cristo. Olhando para o Senhor. Isso, a nossa fé faz com que nós conseguimos nos alegrar mesmo em meio à prova. Quantos irmãos talvez estão me ouvindo e sabem o que é isso? Passar por luta e estar ali dando risada. Porque ele fala, o meu Redentor vive, eu sei que o Senhor está cuidando de todas as coisas, e essa tribulação no final vai produzir bênção na minha vida, vai gerar crescimento, vai gerar avanço. Veja, esse entendimento é que vai fazer você avançar, vai fazer você crescer. Olha o que Tiago diz, Tiago 1, verso 2 a 4, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Não é uma tribulação, é se alegrar por passar por várias. Por que será que Tiago falou isso? Ele sabe que você não vai passar por uma. Ele não passou por, ele falou, são várias, então todas as vezes que eu passar por luta, o que eu tenho que fazer? Me alegrar. Vou me alegrar. Eu fico pensando, o diabo fica mordendo os beiços quando ele vê você dando glória, quando você está passando por luta. Ele fica morrendo de raiva. Fala, não adianta. Levanta contra esse crente, ele dá glória a Deus. Parece que quanto mais se levanta com ele, mais crente ele fica. Aí o diabo fica doido e fala, larga a mão desse aí. Larga a mão desse aí que não adianta, ele só faz a gente passar raiva. Vamos pegar aquele ali que é mais carnal. Aquele ali vai murmurar. Ele está olhando quem que é o... Eu falo, aquele ali vai dar certo. Aí o irmão pragueja, o irmão reclama, ele fala, falei, esse é dos nossos. Esse faz parte da equipe. Entendeu? Se é de Deus, mas o diabo fala assim, é desse crente que eu gosto.
Ei, tem crente que o diabo gosta. Eu falei, rapaz, olha só. Falei, esse aí, tudo que eu faço, ele contribui para a minha ação. Mas tem aqueles que ele fica morrendo de raiva. Fala, cara, esse cara é crente de todo, não tem o que faz contra ele. Ele está lá glorificando. Ele está lá se alegrando. Não pode um camarada desse. E Tiago segue, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, você respondeu bem, produz o quê? Perseverança. Você vai continuar pacientemente esperando pela bênção, pela calmaria. O mar que está agitado vai ficar calmo, o vento forte vai parar. Verso 4, ora, a perseverança deve ter ação completa, não pode ser parcial, completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Olha que texto poderoso. Quantos aqui já passaram por uma sequência de lutas simultâneas em várias áreas da sua vida? Finanças, saúde, família, parece que veio tudo uma vez. Hã? Né, Rebeca? Tudo de uma vez. Acontece um monte de coisa, o cachorro morre. Sabe, um monte de confusão, vizinho se levanta contra você. No trabalho, gente que não tinha nenhum um problema, você começou a implicar. Ah, meu Deus, o que foi? O diabo está só, as bruxas estão soltas. Camarada começa, ele deve ter colado chiclete na mesa da Santa Ceia. O que eu fiz? Ele fica caçando o que ele fez. Mas está errado. Não é isso que a Bíblia nos ensina. O irmão começa a pensar, eu pequei, eu estou em pecado, não é possível. Preste atenção, ao invés de você ficar se perguntando se você errou, aonde você errou, meu irmão. Olha o que a Bíblia recomenda. Fique alegre no meio da luta. Ah, não vou para o culto. Agora que você tem que ir, abençoado. Ah, eu vou parar de liderar. Agora que você tem que firmar na liderança. Ah, não quero saber de discipulado. Mas é agora que você precisa dele. É no dia da luta. Mas no dia da luta você quer largar aquilo que você não pode. Você quer soltar aquilo que na verdade está te sustentando. Quando está tudo bem, irmão, eu vou te falar. Está tudo bem, irmão, está com a saúde impecável, dinheirinho na conta. Tudo funcionando, ele fala assim, como é bom liderar. Sou líder da videira. Aí vem a tribulação. Ele fala assim, essa liderança aqui está me fazendo mal. Essa célula aqui está só me consumindo. É assim ou não é? Tira-se as coisas de Deus e ele começa a focar naquilo que não vai ajudar. O irmão fala, olha o que eles começam a tirar. Eles começam a tirar aquilo que é o que sustenta. Eu nunca vi o irmão falando assim, eu estou na tribulação, vou parar a faculdade. Mas ele fala, eu vou entregar a célula. Eu nunca vi ninguém falando que vai fechar, vai trancar a faculdade, que eu vou parar, vou falar com o meu chefe, vou ficar um mês sem trabalhar. Ninguém faz um trem desse. Mas ele fala, eu vou deixar de congregar. Eu vou deixar. É o que te sustenta, abençoado. É o que te fortalece, ainda que você não está vendo, ainda que você não está crendo. É o que está te mantendo de pé. É o irmão que está ali no discipulado falando assim, você está com doença, você está doente, vem cá, entra aqui no meio da roda aqui que nós vamos orar por você. E aí os irmãos põem a mão na sua cabeça e começa a declarar, o outro rodopia, o outro fala em línguas, o outro profetiza. E aí você fica assim, meu Deus do céu, eu fui curado. Mas por que o camarada quer tirar o que não pode? Você sabe por quê? Porque é o que o diabo está fazendo. É esse que o diabo vai fazer. É esse aqui, eu vou mostrar, falar para ele, é a igreja. É esse seu compromisso, está demais, diminui. O diabo só vai tirar aquilo que te edifica. Ele não vai tirar você do curso. Ele não vai fazer você sair do trabalho. Ele não vai fazer.
você suspender as suas férias. Não, ele fala, vai, tira as férias até um mês, não, pega 2. Você fica achando que o diabo não quer que você tire, ele não quer que você tire um mês, ele quer que você tire 2, 3. Some. Esquece da vida. Lembra lá só da praia, nem lembra que existe Bíblia, que existe Deus. Foca na diversão, no lazer. Nada errado, irmão, em ter lazer, essas coisas, mas veja, eu não posso jamais parar com a minha vida com Deus. Eu me alimento do Senhor diariamente, ou senão eu vou cair. Eu não vou ter forças para seguir em frente. O que o diabo fizer, vai ser bem sucedido. Eu só posso vencer por meio do sangue, por meio de Cristo. É olhando para o Senhor, é estando ali, desfrutando da vida de Deus. Quantos estão entendendo? Diga amém. Outra coisa que você precisa entender: se cada vez que nós orássemos, houvesse a manifestação instantânea da resposta, não haveria ocasião para a nossa fé ser testada. Eu oro, Senhor, dá-me um carro. No outro dia, um carro na garagem. Senhor, cura essa doença. Curado. Vai ter momentos que pode haver sim, um momento que vai orar ao milagre instantâneo. Mas acredite, na maioria das vezes não acontece assim. Você ora pelo milagre. Você ora pela bênção. E aí espera. Descansa sabendo, Deus vai fazer. Quantos aqui oram por parentes para se converter? Já tem década. Não levanta a mão. Não precisa. Eu orei há quase 2 décadas para ver a minha mãe se convertendo. Demorou, mas aconteceu. Antes veinha na presença de Deus do que veinha no inferno. Aleluia. Perdeu todo esse tempo de desfrute. Poderia ter esses 20 anos na presença de Deus, recebendo de Deus. Quanto mais cedo, mais eu desfruto. Eu conheci o Senhor aos 14, mas queria ter nascido num berço evangélico. Muito melhor. Criado, igual meus filhos hoje são criados. Debaixo da palavra, da vida de Deus, sabe? Falou, oh, Jesus, que viu. Eu falo para os meus filhos, vocês têm a melhor vida que uma pessoa pode ter. Quando eles queixam de alguma coisa, eu falo, você não sabe o que é dificuldade. Você é feliz demais, acredite, vocês são os meninos mais felizes dessa terra. Aí eles falam, mas cadê meu PlayStation 5? Eu falo, não é PlayStation 5 que deixa feliz. O 4 tá bom, você fica feliz com o 4. Não é isso. Não são bens materiais. É a família que você tem, uma família saudável, abençoada, um pai e uma mãe que te amam, um pai e uma mãe, sabe, que está ali ensinando você os caminhos do Senhor, que está buscando o melhor para você, que não fica te mimando. Tudo que você pede é sim, porque é isso aqui, ó. Eu oro e tudo acontece na hora que eu faço, eu vou me tornar esse menino mimado. E não funciona assim, a minha fé não é testada, assim eu não cresço. Isso não é fé. Fé é você clamar ao Senhor, e mesmo sem ver o milagre, mesmo sem ver a bênção, você continua certo de que essa bênção vai se manifestar. Isso é fé. Paciência, perseverança. Sabe, irmãos, acredite, tenha em mente que nem todas as provas ou testes, em primeiro lugar, procedem do Senhor. Guarde isso no seu coração. Provas e testes não provêm do Senhor. No que diz respeito a problema de saúde, problema financeiro, crise no casamento, não é o Senhor. Como muitos pensam, Deus está me testando. Não, Deus não fica testando dessa forma. Deus não fica testando você, colocando doença em você, como muitos pregam e muitos dizem. Quando você passa por esse tipo de luta, acredite, é o diabo se levantando. E aí você tem que resistir contra a resistência dele. E a sua fé que vai determinar a sua vitória ali sobre o inimigo. E ele vai ser envergonhado e vai bater em retirada. Olha para Jó. Tudo que Jó passou, foi Deus ou foi o diabo? Hã? Diabo. Os irmãos estão meio tímidos, né? Será? Vai que foi Deus, né?
Mas acredite, tem alguns que dizem que foi Deus. O próprio Jó achava que era Deus. Jó achava que era Deus. Falou, ele fez o bem para nós, nós também não vamos querer receber o mal? Jó achava que assim como Deus fez o bem, também Deus pode fazer o mal. E ele estava achando que aquela doença, que toda a morte dos funcionários, as suas finanças foram completamente destruídas, tomadas. Ele achou que foi Deus que fez aquilo. Os seus filhos foram mortos, ele acha que foi Deus. Mas não foi, foi o diabo. Por que Jó passou por aquilo? Quantos ficam intrigados com isso? Eu já preguei algumas vezes sobre esse texto, sobre Jó. Jó era cheio de justiça própria. E Jó tinha medo. Medo. E esse medo fez com que todas aquelas coisas terríveis viessem sobre a vida dele. Ele mesmo falou, o mal que eu temia, esse me sobreveio. O medo é a ausência do amor. Se eu temo, é porque eu não creio que eu sou amado. Se eu creio que eu sou amado, eu não fico com medo. O que a palavra diz? O verdadeiro amor lança fora todo medo. Para e pensa comigo. Meu filho, perto de mim, ele se sente seguro. Porque ele fala, meu pai me ama. Se alguém tentar fazer alguma coisa aqui, meu pai pega ele. Eu sou homem natural e meu filho tem essa fé em mim. Logo, o fato dele saber que eu o amo, ele é corajoso, ele não tem medo. E quando você confia em Deus, que ninguém pode tocar em você porque o seu pai está cuidando de você, você só pode fazer isso porque você sabe que Ele te ama. Mas quando você não sabe a respeito desse amor dele por você, você fica com medo. E esse medo traz problemas. Porque o medo fala que você não crê que o seu pai te ama e cuida de você. Que Ele é Deus e que Ele é poderoso para cuidar de você. Quantos estão entendendo? Diga amém. Que você possa estar confiado no amor de Deus. E que quando a tribulação e as lutas virem, você possa entender que você está sendo trabalhado, para que você venha ser ainda mais útil nas mãos de Deus. Vou te dar uma ilustração bem simples. Uma barra de ferro, por exemplo, ela tem um valor. Mas quando essa barra de ferro ela é transformada na ferradura de um cavalo, o valor dela aumenta, sim ou não? Por quê? Porque foi trabalhado. Deixou de ser só uma barra de ferro. Agora é uma ferradura. Mas e se essa ferradura ela ainda é trabalhada um pouquinho mais? E dessa ferradura são feitas engrenagens para um relógio. E é colocado num relógio da marca Rolex. Ou você acha que às vezes aquele ali, os que tem ferro, é assim, não, é que esse ferro aqui veio lá de Dubai. Esse é um ferro, não, ferro é ferro, querido. Ferro é ferro. Só que num Rolex, uma engrenagem, aumenta o valor. Por quê? Porque foi ainda mais trabalhado. E é isso que acontece, quando eu e você passamos por tribulações, nós estamos sendo trabalhados. E a cada tribulação, você vai tendo mais valor para Deus. A sua utilidade aumenta. Por quê? Cresce em sabedoria, maturidade, densidade muscular no que diz respeito à sua fé, a musculatura da sua fé.
Quantos estão me acompanhando? Diga amém. Olha que coisa. O mesmo material é o ferro, mas cada um com um tipo de valor. A barra tem um valor, a ferradura tem outro, e a engrenagem do Rolex tem outro valor. Olha que paradoxo. O menor valendo mais do que o maior. Porque o menor já passou por muito mais. Ele já foi muito mais trabalhado. Por isso, muito mais valor foi-lhe atribuído. Você entende, amém? Quando você passa por provações, acredite, o seu valor diante de Deus só cresce. Por isso, se alegre. Alegre-se. Não murmure, porque o demônio destruidor gosta de uma murmuração. Paulo diz isso. Não deixe esse demônio trabalhar, agir na sua vida, mas esteja sempre contente, apesar das lutas. Amém, irmão? Segundo, por que eu posso ser abençoado em minha aprovação? Porque o Deus de toda graça nos aperfeiçoa na tribulação. Na tribulação nós somos aperfeiçoados por esse Deus de toda graça. Olha o que Pedro diz, 1 Pedro 5,10, ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Então preste atenção, toda tribulação ela é temporária, e os resultados dela sempre serão bons. No final, Deus vai fazer com que a tribulação contribua para o seu bem. Deus que gerou a tribulação? Não. Ele que ocasionou? Não. Mas Ele vai pegar a tribulação que você está passando, que o diabo se levantou, e vai converter para o seu bem. Vai fazer com que aquilo gere para você crescimento, avanço, para que você seja aperfeiçoado, firmado, fortificado e fundamentado. Então veja, depois de ter a fé provada, você vai ser aperfeiçoado, você vai ser firmado, você vai ser fortalecido, você vai ser fundamentado. Olha quantos benefícios, meu irmão, que a aprovação da fé traz. Quando fala de aperfeiçoamento, é onde? No seu caráter. O seu caráter está sendo aperfeiçoado, e depois você é firmado, fortalecido e fundamentado. Você está só crescendo. Veja, Deus não traz essas tribulações sobre nós, mas aprenda algo. No meio dessas tribulações, você vai sempre poder ali desfrutar, sabe, de uma presença poderosa de Deus te sustentando, te firmando. Você vai estar vendo sempre a mão poderosa de Deus ali agindo em seu favor. Olha o que Paulo diz na segunda carta dele aos Coríntios, capítulo 4, verso 17 e 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Olha que coisa preciosa. Nesse contexto, Paulo está falando do que? De tribulação. No entanto, ele diz que essa tribulação é só por um momento. Toda tribulação na vida de um crente é apenas por um momento. Guarde isso, não é para você viver uma vida atribulado. O irmão que vive atribulado, eu falo, não nasceu de novo. Você não é irmão ainda. Não pode. Se nasceu de novo, Deus vai trabalhar na sua vida. Se nasceu de novo, o Espírito Santo entrou na sua vida. Se houve conversão genuína, vai ter o trabalhar de Deus. Então, você pode passar por lutas, pode passar por tribulação, mas é por um momento. E isso vai cooperar para quê? Para o seu bem, vai resultar em eterno peso de glória. É isso que Paulo está dizendo. Cada tribulação que você enfrenta e responde em fé, você ganha peso de glória. Lembra Jacó? Teve quantos filhos? 12. 12 filhos. E um dos filhos era mais amado que os outros. Lembra que filho era esse? José. Ele fez uma túnica talar para ele. E os outros irmãos ficaram enciumados, com inveja. E o que fizeram? Pegaram José, jogaram ele num poço, pegaram aquela túnica,
rasgaram e mancharam com sangue de animal e levaram e falaram: papai, José morreu. José sofreu muito, chorou por aquela suposta perda. Muitos anos se passaram, e aí o que aconteceu? José foi levantado como autoridade no Egito. Um dia os seus irmãos então vieram ao Egito para comprar pão, alimento, porque a terra estava passando por uma crise. Jacó e toda a sua família e todo o povo ali, judeu, estava passando fome. E esses irmãos chegam até José, José não se revela a eles. E aí pede o quê? Fala: vocês vão voltar e vão trazer o irmão mais novo de vocês, Benjamim. Aí eles voltam. Fala: nós temos que levar Benjamim. Aí Jacó se desespera: já perdi José, agora vou perder Benjamim. Ele fica desesperado. Por que ele fica desesperado? Porque ele não entende. Ele não entende ali o que está acontecendo. Ele está passando por algo, ali por uma tribulação, e ele está angustiado com aquilo. Já perdi José, agora eu vou perder Benjamim. Não, veja, homem de Deus, mesmo homens de Deus podem não entender as circunstâncias, essas adversidades. Jacó, meu irmão, pensava que todas as coisas eram contra ele, mas na verdade o que estava acontecendo? Deus estava preparando tudo para de fato trazer salvação para Jacó e todo o povo judeu. Mas o que ele enxergou? Ele só enxergou o quê? O caos, o problema. Por isso a importância de ver o problema e saber: eu sou de Deus. Se esse problema veio, não veio para me destruir, vai gerar crescimento, vai gerar avanço. Tem algo, Deus está trabalhando. É a bênção disfarçada, eu costumo dizer. Vem com aquela cara de coisa ruim, mas Deus vai pegar aquilo e vai converter em bênção. Veja, essa fé te leva a passar pela tribulação em paz. Você não fica desesperado. O que aconteceu no final? José não só salvou todo o povo judeu, foi um instrumento para salvar o povo judeu, como pegou Jacó, levou para sua casa e falou: agora vou cuidar do Senhor até o resto da sua vida, até o finalzinho da sua vida, papai. E José teve de novo, Jacó teve de novo a oportunidade de viver com o filho dele amado, José. Veja, mas foi necessário, foi importante, era um meio de Deus salvar. O diabo se levantou, gerando inveja nos irmãos de José, mas Deus pegou aquilo, no final, fez com que aquilo redundasse em salvação, em bênção. Veja, eu e você não conseguimos entender as lutas que nós enfrentamos, mas não queira entender, apenas creia que Deus está no controle. Pare de querer entender as situações que você está passando. Pare de ficar perguntando: será que eu estou em pecado? Será que eu fiz coisa errada? Não, filho, comece a se alegrar e saiba que o Senhor é com você. Não fique se lamentando pelas lutas que você tem passado, nem reclamando do sofrimento. Faça como os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram lançados na fornalha de fogo. Antes de serem lançados, eles não deixaram de expressar a fé. Fique sabendo, tu, ó rei, se o nosso Deus quiser nos livrar, aleluia, glória a Ele, mas se Ele não quiser também está tudo certo. Nós não vamos nos curvar diante da sua estátua, porque somente o nosso Deus nós vamos adorar. Posicionados, falar: Deus pode livrar, Deus pode, mas se Ele não quiser também está tudo certo. Resultado você sabe, foram lançados na fornalha de fogo, nem um fiozinho do cabelo deles se chamuscaram. Os homens que lançaram eles morreram. Tamanho calor que era daquela fornalha que foi aquecida 7 vezes mais. Olha para José, depois que passou por toda aquela tempestade, aquela tribulação, como José cresceu. Ele era só um menino contador de sonhos, que gostava de contar os seus sonhos de maneira tola, e aí os outros ficavam com inveja dele. Mas depois da tribulação, ele amadureceu, e agora ele não é mais um contador de sonhos, agora ele interpreta sonhos, agora ele discerne as coisas. Agora José, ele consegue perceber o coração de Deus. Agora José fala assim: eu agora entendi que não foram vocês que me entregaram para ser escravo no Egito, mas foi Deus que me enviou para trazer salvação.
Agora, ele amadureceu, ele cresceu. Veja, a tribulação gera crescimento. Uma coisa é você ouvir a palavra de Deus, outra coisa é você ter revelação dela. Deus quer que você tenha revelação da palavra e não simplesmente ouça. Deus quer que você coma dessa palavra e essa palavra seja metabolizada no seu organismo e se torne parte de você. É isso que Deus quer. Deus quer te levar para um outro nível. Mas veja, as tribulações são necessárias. Vão contribuir para isso. Mesmo que a gente fique incomodado, que a gente fique ali preocupado. Romanos 8:28 diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E olha o verso 29, que diz: o alvo final é sermos conformados na imagem de Jesus. No final, nós passamos por tudo isso, mas no final, a maior riqueza é ficarmos cada vez mais parecidos com Jesus. Amém, queridos? E por último, no meio da tribulação, haverá livramento. Somos abençoados em meio à tribulação, porque no meio da tribulação haverá livramento. Você sabe, vivemos em um mundo saturado por tentações, desafios, pressões espirituais. E muitos sucumbem, não por falta de força, mas por falta de fé na fidelidade de Deus. Você tem força, mas a sua força não é o bastante. O que você precisa ter é fé. Tenha fé. É isso que precisa. É isso que é necessário. O apóstolo Paulo, ele ergue uma bandeira de esperança diante dessas lutas do crente, afirmando que não há tentação invencível. Olha lá, 1 Coríntios 10:13, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Olha que coisa poderosa. A palavra tentação aqui também significa provação ou teste. Escute, as provações e testes procedem do diabo, como você já aprendeu, que usa homens para seus fins, mas o Senhor, ele coloca uma linha de limite, que ele não pode ultrapassar. Você consegue entender isso? O diabo não pode, ele não tem essa liberdade, essa autonomia que tantos crentes dão para ele. Tem crente que dá uma autoridade para o diabo que eu falo, meu Deus, o diabo é assim, depois de Deus, assim, o diabo está ali pertinho, um dedinho perto de Deus. Ei, o diabo está longe, distante de Deus, você não faz ideia. Ele é só um parasita perto de Deus. Não compare o diabo com Deus. Deus limitou o diabo, não vai passar dessa linha. Significa que quando você perder todas as suas forças no meio da luta, o diabo não pode mais te atacar. Por quê, pastor? Porque ele não pode provar você além das suas forças. Deus estabeleceu esse limite. E aí tem irmãos que falam assim, foi maior do que eu. Essa foi mais forte. Mas espera lá, não é isso que a palavra diz. Pastor, eu caí porque, né? Foi mais forte. Não, querido, caiu porque você quis. Eu sei que é ruim ouvir isso, mas você caiu porque você quis. Porque a palavra fala que não tem tentação que vai além. Foi porque você pegou no final e falou assim, vamos experimentar. Vamos para cima, vamos ver como é que é. Fala, não, realmente eu mesmo. Eu me entreguei, como Paulo diz, às paixões da carne. Mas Deus, Ele vai te dar sempre o livramento e o escape, acredite. Sempre haverá o livramento e o escape, porque o diabo não vai ultrapassar essa linha como você acabou de ouvir. Qual que é a primeira promessa aqui? É que Deus não permite que sejamos provados além das nossas. A segunda promessa é que no meio da luta, Ele nos dará um escape. Mesmo que você não veja mais saída, lembre-se, Deus é fiel. E se não houver saída, pastor, preste atenção, Ele vai criar uma porta onde não havia nenhuma. Deus cria a porta onde não tem parede, porque Ele é Deus. Ele fez isso lá no Egito, na saída, depois que o povo sai do Egito. Tinha porta lá no Mar Vermelho, tinha parede.
Aí Deus fez a saída ou não fez? Pois é, você pode estar diante do Mar Vermelho, falou que não tem mais saída, vou morrer, Faraó vai me pegar. Aí você para com esse pensamento e fala, nada disso. O meu Deus é poderoso e Faraó não pode, Faraó não é maior que o meu Deus. Aí você bate, dá ordem, dá o comando por fé e o mar se abre e você passa por aquele mar e aquele caminho é aberto, porque você não age por vista, mas você age por fé. É isso que faz a diferença, você saber que esse é o seu Deus. Sabe, queridos, quando você estiver passando por luta, talvez isso também possa te ajudar. Lembre-se que você não está passando sozinho por essa luta. Irmãos do mundo inteiro estão passando por lutas assim como você. Pedro diz isso, 1 Pedro, não sei se eu coloquei aí no PowerPoint, 5:9, está aí? Se não, pode projetar. 1 Pedro 5:9. A sua luta não é exclusiva. Significa que outros passaram e passam por isso, e venceram e vão vencer. Porque Deus sempre dá um escape. Deus sempre vai trazer ali, vai colocar diante de você uma porta. Resiste-lhes firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Eles vencem, nós vencemos. Aqueles que já venceram, assim como eles venceram, nós também vamos vencer. Porque essa é a palavra de Deus para nós. Sempre haverá um escape. Amém? Deus está trabalhando todo o tempo, meu irmão, em seu favor, creia nisso. Quando você se sentir cercado, pergunte, Senhor, onde está o escape que o Senhor preparou para mim? Lembre do escape, e o escape vai se manifestar. Não murmure, não reclame, não fale fim de linha, acabou, não tem mais jeito. Mas fala, Senhor, o Senhor falou que tem um escape. Cadê o escape? Deus gosta disso. Deus gosta de ser lembrado a respeito daquilo que Ele falou. Se Ele falou, pode lembrar, Ele vai falar assim, é disso que eu gosto. Você não só crê na minha palavra, como você lembra a minha palavra. Isso é fé, isso é confiança. Amém, queridos? Gostaria que você se colocasse de pé onde você está. Você pode estar se sentindo cercado, pressionado pelo inimigo. As lutas estão grandes, são grandes. Mas eu estou aqui para te dizer nessa noite, o Senhor é com você. Você sabe, determinado episódio, o povo estava no deserto e murmurando contra Deus. Serpentes abrasadoras começaram a sair e começaram a morder, a picar o povo, e eles começaram a morrer. E Deus então falou para Moisés, faz uma haste, e nessa haste coloque uma serpente de bronze, e todo aquele que olhar para essa serpente vai ser curado. O povo estava pedindo para que Deus removesse as serpentes, mas Deus respondeu a oração, mas não do jeito que eles pediram. Deus falou, não vou tirar as serpentes, eu vou colocar o antídoto contra as mordidas delas, e o que elas fizerem contra vocês não terão mais efeito, ninguém mais vai morrer. É só olhar, olhe para Cristo.
Olhe para essa serpente de bronze que você sabe aponta para Cristo. Ele é a solução. Saiba, o Senhor não vai remover os problemas, mas Ele vai te dar forças e toda a provisão necessária para que você vença cada uma das adversidades que sobrevirem a você. Creia nisso. As lutas podem ser grandes, mas o escape sempre estará presente. Deus nunca vai deixar você na mão. Ele é com você e Ele é por você. A canção está pronta? Vamos cantar essa canção? Encerrando a nossa reunião. Aleluia. O diabo vai sempre trabalhar para fazer você pensar que você está cercado e que não há saída para você. Mas o Senhor nos manda abrir os olhos espirituais e ver que mais são os que são conosco do que aqueles que são contra nós. Sabe? O moço de Eliseu, certa feita, se viu cercado por um exército de cavalos e seus cavaleiros. E então
como ele só estava olhando com os olhos naturais. Ele olhou para o problema, ele olhou para a doença, ele olhou para a crise financeira, ele olhou para o problema no casamento, ele olhou, sabe, para os problemas que ele está enfrentando. E ele então fala: Senhor, estamos perdidos. É tudo que o diabo quer, que você tenha essa mesma postura do moço de Eliseu. Estamos perdidos, não há mais saída para nós, estamos cercados por seus cavaleiros e seus cavalos, não temos para onde ir. E aí o profeta Eliseu, o que falou? Ele orou: Senhor, peço que abra os olhos dele, para que veja. Ele já estava vendo, e quando os olhos espirituais do seu moço é aberto, o que aconteceu? Ele viu aquele exército de cavalos e cavaleiros da parte do Senhor ali, que eram muito maiores, e aí ele disse: maior são os que são conosco do que os que são contra nós. Não temas, o Senhor é conosco, o Senhor é com você. Pare de olhar para o problema e comece a olhar para o Senhor. Mais são os que são com você do que os que são contra você. O Senhor é com você, e Ele é o Senhor dos exércitos. Ele luta as suas lutas, Ele está à sua frente. Apenas descanse, apenas confie, e saiba que a vitória já te foi dada. Oh, aleluia! Nós lutamos as nossas guerras é confiando no Senhor, porque quem luta de fato é Ele. Nós não vamos mover uma palha, nós não vamos precisar empunhar da espada. Ele vai derrotar todos os nossos inimigos. Assim será no final. Nós apenas vamos contemplar o Senhor destruindo os nossos inimigos com uma só palavra que vai sair da sua boca. Oh, meu irmão, creia nisso. Feche os seus olhos, Pai. Eu oro a Deus para que os olhos de cada um dos meus irmãos sejam abertos para ver, Senhor, o exército do Senhor que é por nós. Ah, Senhor, que dia após dia o Senhor está cuidando de cada um de nós. Que o Senhor envie os anjos de guerra do Senhor para pelejarem as nossas lutas. Nós não estamos sozinhos.